Olá a todos! Hoje trago para vocês mais um quadrinho da série Arquivo X, chamado The X-Files Case Files Florida Man, publicado em abril de 2018 pela IDW Publishing. A história começa com os agentes acabando de desembarcar na Flórida, e logo vemos Mulder visivelmente sofrendo com o calor local. Durante sua viagem de carro, eles param em uma lanchonete e começam a discutir sobre o caso pelo qual estão ali, denominado Florida Man. Em resumo, Florida Man são eventos ou crimes de notoriedade estranha ou incomum ligados a pessoas que vivem na Flórida. De acordo com informações coletadas, Scully diz que a cidade de Haw-Pawdawgee tem o maior número de incidentes de Florida Man. Para isso, marcaram um encontro com o xerife local em 1 hora. Os agentes então novamente pegam a estrada, e no meio do caminho se deparam com um artista pintando quadros à beira da via. Mulder troca uma ideia com o artista e acaba comprando uma de suas obras, com a ilustração semelhante a de um OVNI, por que será, né? Seguindo a estrada, novamente eles fazem uma parada a pedido de Mulder, dessa vez para ver uma tartaruga alligator, parada no meio da estrada, que acaba quase abocanhando sua mão. Após um tempo, eles chegam até a cidade, e ao passarem por seus arredores, ficam até surpresos, pois ela parecia ser tranquila, com pessoas numa festa de igreja e outras frequentando as ruas normalmente, como se fosse uma cidade comum. Ao chegar na delegacia, ambos são recebidos pelo xerife Stephens. Os agentes revelam para ele que estavam ali para investigar uma série de eventos estranhos e por isso gostariam de saber se ele tinha alguma informação sobre o tal fenômeno. O xerife então diz que isso são apenas a metanfetamina ou os sais de banho, ou o que fosse que as pessoas estivessem cozinhando num parque de trailer chamado Gentle Oaks. Mulder questiona o porquê do xerife não fazer nada em relação ao local. Ele se justifica dizendo que era um lugar perigoso e com muitas pessoas armadas. Após uma breve conversa com o xerife, os dois saem do local e vão à procura de um hotel em que possam ficar. No caminho, um estabelecimento chama a atenção de Mulder, que sugere dar uma olhada nas instalações. Ao entrar no local, porém, notam que na verdade aquilo era uma loja especializada em vender artigos derivados de aligatores. Eles trocam uma ideia com o atendente sobre a grande quantidade de aligatores na região, e ao final, Mulder pergunta se ele não vendia sais de banho. O atendente se irrita, diz que não vendia nada ilegal e os manda embora de sua loja. Eles saem do local em direção ao hotel. Vemos também um maltrapilho pedindo esmola na calçada. Ao entrar no local e tocar a campana, gritos ecoam em direção da rua. Vemos então um sujeito agarrar uma grávida aos gritos, dizendo conhecer ela, enquanto a mesma negava. Mulder chega e o separa, pedindo para que o sujeito se afaste. Nesse momento, o homem diz que ele não era um de nós, e parte em investida contra Mulder, aplicando um golpe similar a um suplex e o derrubando fortemente contra o chão. Descontrolado, o homem novamente volta-se contra a grávida e diz: "O rei está chegando, ele já reivindicou ela, ela carrega a sua desova." Scully aparece apontando uma arma para o homem, pedindo para que ele se afastasse da mulher. Mesmo assim, o sujeito parte na direção dela dizendo: "Ele, apontando os dentes, ele que come enquanto também acasala, ele está vindo." Scully começa então a atirar na direção do meliante, acertando um disparo de raspão acidental na grávida, porém conseguindo derrubar efetivamente o homem. Do bolso do sujeito, cai um pequeno pacote de droga. Enquanto Scully presta socorro à grávida, Mulder fica analisando o pequeno envelope, porém não vê nenhuma referência que possa ajudar a descobrir de onde deriva o produto. Contudo, ao abrir a camisa do sujeito, vemos uma enorme cicatriz semelhante a uma marcação em brasa, terminando assim a primeira metade da história. Começando a segunda metade da história, vemos Mulder se questionando sobre as marcas no peito do cadáver, as quais ele assemelha com alguma fusão entre símbolos cristãos e hieróglifos egípcios. Ele pergunta se o celular de Scully estava pegando sinal, para que ele pudesse pesquisar sobre, mas ela diz que estava ocupada prestando os primeiros socorros à vítima, e então sugere para que ele tire uma foto para analisar depois. Mulder diz que aquela combinação de insígnias simbolizava um tipo de aligator, porém Scully diz que não existem aligatores no Egito, mas sim crocodilos. Uma enfermeira se aproxima e diz que o xerife estava a caminho. Ela relata também que eventos como esse acontecem bastante ali. Pessoas ficam repentinamente malucas e atacam inocentes. Por sorte, os agentes estavam ali para impedir na hora certa. Depois disso, o xerife chega no local e conversa com os agentes. Ele diz que o ocorrido, conforme tinha avisado anteriormente, era culpa dos viciados que estavam agitados e que era melhor para os agentes irem embora e parar de contribuir com o problema.
Mulder então dá uma desconversada e diz a ele que caso precisasse dos agentes estariam no hotel. Dentro do estabelecimento, Scully diz que entende por que Mulder teria dissimulado o xerife sobre a estranha marca com símbolos esotéricos encontrada, pois ele estaria interessado com o caso. Mulder confirma e fala que irá até o parque de trailers em Gentle Oaks para ver se encontra algo. Ele também sugere para que Scully volte à loja com artigos de aligatores e ver se Steve, o atendente, sabia algo sobre a marca. Scully, porém, decide ir até a igreja e fazer alguns questionamentos ao padre local. Ambos então deixam o hotel e Mulder dá uma carona à sua parceira até o lugar. Mulder pergunta se ela tinha certeza em ficar ali, mas ela diz que sempre se sente em casa na igreja. Como o sinal de telefone não estava pegando bem, ele diz que estaria de volta em 1 hora. Dentro da igreja, Scully chama pelo padre, mas ninguém a responde. Ela também ouve uma espécie de som como se fosse um coro cantando, porém não havia ninguém ali. No parque de trailers, Mulder chama a atenção de uma jovem que caminhava com seu cachorro. Após a negativa da moça, ele se apresenta como sendo do FBI e pergunta a ela onde poderia conseguir o pouco do produto, mostrando a ela o pacote de droga. Ela diz não saber e não usar, pois apenas convivem entre eles naquela região, e essa coisa deveria ser proveniente da cidade, advertindo ele para ter cuidado, pois eles eram loucos. De volta a Scully, ela ouve o som do coro cada vez mais alto do lado de fora da igreja. Ao adentrar na mata em busca de pistas, ela encontra algo como uma espécie de culto às margens do rio local. Enquanto Scully tentava chamar ajuda pelo telefone, ao centro da cerimônia, uma jovem amarrada gritava por socorro. No entanto, alguns membros do ritual a sedam, fazendo ela ingerir alguma espécie de iguaria estranha. Ela então passa a repetir os mesmos dizeres do homem morto por Scully na cidade. De novo ao parque de trailers, Mulder diz à jovem que o xerife tinha lhe dito que a tal droga era feita ali. A garota então fala que aquilo era uma mentira, pois a última vez que tinha visto aquilo fora na igreja da cidade, onde o padre as dava às pessoas fazendo com que elas começassem a falar uma língua estranha. Ele então diz a ela que sua parceira estava na igreja. A garota o interrompe e diz que aquilo não era de sua conta, mas se ele se preocupasse mesmo com ela, era melhor ir pegá-la. Ele então entra em seu carro e após ver que não tinha sinal telefônico, parte em sua busca. De volta ao pântano, vemos a garota gritando enquanto um aligator parte em direção ao orador e o ataca. Ele revida contra a fera usando uma espécie de punhal, enquanto Scully apenas continua observando a distância. Após matar o animal, o pregador com seu punhal banhado a sangue recita alguma espécie de liturgia e ao se aproximar da garota é abordada por Scully, que aponta uma arma e manda ele se afastar dela. O homem, porém, manda seus seguidores a atacarem. Por estar em desvantagem, Scully corre em direção à mata, onde posteriormente é capturada pelos fiéis. O orador então ordena que Scully seja alimentada com a carne de Deus, que era na verdade o produto utilizado na garota anteriormente. Sob os efeitos dos alucinógenos, ele a conduz para o rio e diz a ela que talvez não fosse coincidência que a gente estivesse ali, pois Sobek-Ra, o seu deus, clama por uma companhia poderosa. Ele diz que por ela ter provado da carne de Sobek, agora era a vez dele provar da sua. Nesse momento, Mulder aparece e pede para que Scully se afastasse dele. Todavia, o pregador novamente ordena seus súditos a atacá-lo. Mulder efetua alguns disparos, porém é dominado pelo grupo. O pregador diz que ele errou o ataque, conforme o desejo de Sobek. Porém, o barulho dos disparos faz com que Scully saia do transe, possibilitando que ela o atacasse e o empurrasse em direção aos aligatores, que o acabam o devorando ali mesmo. Após isso, o efeito da hipnose parece ter caído sobre os fiéis que se questionam sobre o que aconteceu. Mulder explica que todos faziam parte de um culto a um deus aligator egípcio, e que agora seu líder estava morto. Ele manda os seguidores desamarrarem a garota e voltar às suas vidas normais, e de preferência encontrar uma igreja melhor. Após prestar socorro a Scully, que ainda estava um pouco atordoada pelo efeito da droga, eles vão embora do local. Tempos depois, na delegacia, os agentes relatam o caso das drogas e a igreja. O xerife acrescenta que um laboratório de metanfetamina explodiu no parque de trailers e alguns pacotes da droga em referido foram encontrados. Então ele estava encerrando o caso e sugerindo para que os agentes fizessem o mesmo. Insatisfeitos com o desfecho, os agentes vão embora e Scully diz a Mulder que as cidades pequenas preferem não enfrentar seus problemas reais, mas pelo menos eles conseguiram pegar o seu líder. Em seguida, vemos o xerife conversando com outra pessoa ao telefone. Ele diz que conseguiu se livrar dos agentes e a historinha foi suficiente para enganá-los. Então ele diz que os negócios estão de volta em Rapadagui, enquanto segura uma foto onde podemos ver um dos trailers do parque incinerado, bem como um chinelo e uma coleira de cachorro, muito provavelmente pertencentes à garota com quem Mulder havia conversado antes. E com olhos reluzentes, diz:
um dia ele estará vindo, o glorioso dia, encerrando-se assim a história. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de coração mesmo. E eu o convido a avaliar esse vídeo deixando o like caso tenha gostado e comentando sobre o que achou desse quadrinho. Um abraço a todos e até a próxima.